Bom, ah, aqui a gente vai ver como que a gente cria uma matéria no blog da Betel Engenharia. Aqui, ó, a Betel Engenharia tem uma aba escrito blog. Aqui você pode colocar qualquer coisa. Aqui a gente criou dois só para fazer um teste, tá? Só uma dica, o que é ideal fazer é sempre colocar São José dos Campos, Vale do Paraíba, Caçapava, Jacareí, sempre colocar palavras de cidades e regiões próximas da onde a gente atende, no caso do nosso trabalho. Eu só vou dar um exemplo aqui do meu site, o que me gera cliente de forma orgânica. Vamos supor que eu escreva aqui, a empresa mídia digital drone em São José dos Campos. O que vai aparecer aqui? Ó, tem algumas agências. A Constru Visual está na primeira página do Google. Ó, empresa, mídia digital, São José dos Campos. Então, quanto mais palavras que o cliente pode ser que o cliente escreva, melhor, tá? Então, sempre usar construtora, engenharia civil, engenheiro, São José dos Campos, porque é basicamente isso que o cliente vai pesquisar. Engenheiro em São José dos Campos. Se o seu blog, no título do seu blog, tiver palavras correspondentes a esse texto, é possível que o seu site apareça no primeiro lugar no Google. Ó, tá vendo? Tem várias. Aqui, ó, engenharia. Tá vendo? Ó, engenheiro de planejamento SJC. A gente clica aqui e cai no site. É que aqui é um site de vaga de emprego, né? Mas se o seu site, ó, Cavalar Engenharia, ó, porque tá vendo que ele fica em negrito as palavras que tem dentro do site? Ó, São José dos Campos, engenheiro. Então, quanto mais palavras tiver no seu título, referente ao seu trabalho, é melhor. Administração de obra em São José dos Campos. Aí dentro aqui, escrever um conteúdo falando como... Eu vou dar um outro exemplo aqui de outra empresa. Melhor construtora em Jacareí. Primeiro lugar aqui é a Souza Anselmo, que é uma outra coisa que a gente fez, uma outra estratégia também, utilizando o blog. Tá? Aqui, ó, esse é o título, Melhor Construtora de Jacareí. Lembrando que a gente usa esse título para chamar atenção e para aparecer no primeiro lugar do Google. Tá? Construtora Jacareí. É isso que vai fazer aparecer no Google. Só que não basta ter só o título, tem que ter um blog desenvolvendo essas características. Então aqui, ó, a melhor construtora é aquela que disponibiliza uma equipe qualificada, melhor preço. Então assim, aqui eu vou escrever um texto informativo, pode ser vindo da sua cabeça mesmo, ou você pode copiar de outra empresa, mas é um texto informativo. Ó, construir uma casa é sim um grande desafio, também a realização de um sonho. Então assim, a gente vai escrevendo para quanto mais palavras tiver aqui, melhor. Então o Google vai entender que o seu site é relevante por conta do seu conteúdo. Então se você só fizer um título e não escrever muita coisa, não vai adiantar nada, tá? Então é legal fazer o título, pôr uma imagem referente a uma imagem sua, né, da sua construtora, e aqui jogar o conteúdo, tá? Algum texto aqui que você desenvolve para fazer e colocar mais palavras também. Tá? Igual aqui, ó. Se você está em busca de uma construtora em Jacareí e Vale do Paraíba, eu coloquei Jacareí e Vale do Paraíba justamente para quando alguém escrever construtora Vale do Paraíba, já aparecer essa empresa. Entendeu? Temos dicas aqui, confira. Melhor construtora de Jacareí. Como escolher? De novo, eu usei Jacareí aqui. Ó, diversas construtoras residenciais e prediais. Melhor construtora. Aqui, ó, construtora Souza Ancel, melhor construtora residencial em Jacareí. Tá vendo? Sempre palavras construtora, Jacareí, residencial, predial, para aparecer na primeira página. Então é por isso que aparece na primeira página, porque tem bastante palavra referente ao mesmo conteúdo. Então assim, por exemplo, você vai no médico especialista de
não sei, de hormônio, por exemplo. Quanto mais, se ele tiver um blog e ele falar só desse assunto especificamente, o Google vai entender que ele é um especialista. Então ele joga esse cara na primeira página. Agora, se for um clínico geral, um site, no caso, converter no clínico geral para site, um cara que fala de vários assuntos dentro do site, o Google já não gosta muito disso. Então, se fala de engenharia, se fala, sei lá, de administração, de empresa, aí do nada fala de mecânica, fala de futebol. Então, assim, quanto mais assunto referente a um assunto específico tiver no seu site, melhor, tá? No caso do blog. Então, por isso que a gente desenvolve esses sites, coloca várias palavras aqui referente ao mesmo assunto. Tá, então aqui a gente desenvolveu. Opa, pera aí, restaurar. Aqui a gente desenvolveu, enfim, aparece uma notificação aqui. O texto, uma imagem, aqui embaixo algum texto também. E aqui, ó, uma última frase: não tenha dores de cabeça e solicite agora a mesma proposta totalmente gratuita com a melhor construtora de Jacareí. Se eu clico aqui, cai na página principal. Enfim, aí aqui, ó, compartilhe com os amigos. Isso aqui não é muito necessário, tá? Porque dificilmente alguém vai compartilhar essa página, porque a pessoa percebe que é uma página comercial, ela não compartilha, tá? Mas eu deixei aqui esses botões que já cai direto no Facebook, para compartilhar no Facebook, para compartilhar no WhatsApp, no LinkedIn. E se a pessoa clicar aqui, faça um orçamento, ela já cai na página de orçamento da empresa. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Empresa Estaqueamento Jacareí. Vamos ver quais empresas que vão aparecer aqui. Aqui tem umas empresas que pagaram para estar aqui. E aqui tem, por exemplo, a Falcão. Tem a Falcão, tem a Barão. Aqui, ó, estaca escavada em Jacareí SP. Vamos clicar aqui. Ó, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Eu usei a mesma estratégia nesse site da Barão. Por isso que ela está em primeiro lugar. Estaca escavada em Jacareí. Aqui, ó, se você está procurando uma empresa especializada em fundação, fale com a Barão. Desde 2000, enfim, Jacareí região. Aí aqui fala um pouco das vantagens da estaca escavada mecânica. Fala aqui várias vantagens, enfim. É um texto dissertativo aqui, informando um pouco o cliente quais os benefícios que ele vai ter. E aí no final, de novo, sobre a Barão, já volta ao assunto comercial. Então informou a pessoa, agora volta para o comercial. Aqui os serviços que a empresa presta. E aqui, ó, se você está em busca de mais qualidade, então escolha a Barão. Entre em contato agora. Quando o cliente clica aqui, já vai ser direcionado para a página de orçamento. Tá? E aí a gente usou a mesma coisa. Estaca escavado em Jacareí, para aparecer em primeiro lugar no Google. O tipo de serviço que é prestado e a cidade onde atua. A gente fez esse mesmo post para várias cidades do Brasil inteiro, porque a Barão não atua só aqui no Vale do Paraíba. Então, estaca escavada em Jundiaí, estaca escavada em Cuiabá. Então, assim, a gente só replicou a mesma informação e substituiu a palavra Jacareí por outras cidades, tá? Para a gente atingir outras cidades e ficar em primeiro lugar em outras cidades também. Então, no caso da Betel, a gente vai usar a mesma coisa. Tá? É ideal a gente escrever administração de obras em São José dos Campos. E aqui escrever um post falando sobre isso. Engenheiro civil em São José dos Campos. E aqui escrever um post falando sobre isso. Tá? Então, esse é o primeiro vídeo só para você entender como que funciona e para que serve o blog. Tá? É lógico que a gente pode postar vídeo no blog também, pode postar outros tipos de coisa, mas para gerar cliente, para deixar o site em primeiro lugar, o ideal é a gente usar o blog com esse intuito, tá? De gerar conteúdo envolvendo a palavra do tipo de serviço e a cidade onde atua.